Olá, muito boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Meu nome é Luiz Rogério Barros, presidente da 96ª Subseção da Lapa, e hoje estamos abrindo mais uma live da sua subseção. O tema de hoje é a atuação do advogado, a atuação da advogada na delegacia de polícia. E o nosso convidado é o Dr. Denis Caramigo Ventura, que eu já convido para entrar aqui na nossa sala de live. Dr. Denis, muito boa tarde. Boa tarde, presidente. É um prazer falar mais uma vez com vocês e a todos os nossos internautas aí que nos acompanham e tentar colaborar um pouquinho com a prática da advocacia criminal. Obrigado, Dr. Denis. É um prazer, uma honra ter o colega aqui para debater, para conversar a respeito desse tema tão importante. É um tema que está sendo proposto pela jovem advocacia da subseção da Lapa. E eu convido, então, para fazer parte da nossa sala, a coordenadora da Comissão da Jovem Advocacia da OAB da Lapa, a doutora Patrícia Fernandes, que já está entrando aqui em nossa sala. Doutora Patrícia, muito boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde, doutor Luiz. Boa tarde, doutor Denis, todos os que estão assistindo. Grata pelo convite e espero contribuir aí com vocês também. Obrigado, Patrícia. E eu vou chamar também aqui para fazer a condução dos trabalhos a nossa secretária adjunta da subseção da Lapa, doutora Adriana Gomes. Boa tarde, doutora Adriana. Boa tarde, doutor Luiz, tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde, doutor Denis, caro amigo Ventura, é um prazer tê-lo aqui na nossa live. Boa tarde, doutora Patrícia Fernandes. Tenho certeza que a jovem advocacia hoje vai aí acumular conhecimento com o doutor Denis, a quem eu desde já agradeço por ter aceito o convite. Os agradecimentos são meus. Doutor Denis Caramigo Ventura é advogado criminalista e presidente da Comissão de Direito Penal e Processo Penal da OAB da Lapa. A doutora Patrícia Fernandes é advogada e coordenadora da Comissão da Jovem Advocacia da OAB da Lapa. E a doutora Adriana Gomes, também advogada, pós-graduada em Direito Público, Direito de Família e Sucessões e diretora secretária adjunta da nossa OAB Subseção da Lapa. Eu lembro a você, internauta, que você pode participar a partir de agora através do nosso chat. Mande suas perguntas, suas ideias, suas sugestões. Estamos aqui para ouvir, principalmente você, jovem advocacia. O assunto é muito pertinente, muito interessante, que é a atuação do advogado ou da advogada na delegacia de polícia. Eu vou passar agora a palavra à doutora Adriana Gomes, que fará a condução dos trabalhos na live de hoje. Um grande abraço e uma boa live a todos e todas. Obrigada, Luiz. Obrigada. Bem, eu quero ser sucinta, né, com relação a esse primeiro contato com vocês, só dizer que a iniciativa para que essa live acontecesse é justamente as várias, né, muito frequentes perguntas da jovem advocacia, das mulheres, né, nós temos alguns grupos que nós denominamos HELP, né, HELP advogada, HELP jovem advocacia. Então, atenta a essas questões de como proceder, principalmente a mulher na jovem advocacia. A gente percebe a mulher com medo de ir a uma delegacia e aos inúmeros casos que acontecem no dia a dia. Então, o convite foi feito ao doutor Denis Caramigo Ventura, que é o nosso presidente da Comissão de Direito Penal e Direito Processual Penal, porque a nossa preocupação da subseção, junto com a Patrícia, que é a coordenadora da Jovem Advocacia, é passar a informação de forma correta, de forma tranquila, prática. Então, eu já passo a palavra ao doutor Denis, lembrando aí que a Patrícia tem umas questões, mas já passo a palavra ao doutor Denis para que ele faça as considerações sobre o tema, que é a atuação do advogado, da advogada, na delegacia de polícia. Mais uma vez eu agradeço a todos e vamos, né? O tempo não para. Uma questão que poucos advogados percebem e não se atentam, sempre se preocupam como chegar na delegacia de polícia, mas antes de chegar na delegacia de polícia, o cliente te liga. E é aí que começa a atuação do advogado, na ligação do cliente.
Por que eu falo isso? Principalmente para os jovens advogados. O cliente te ligou. É nesse momento que você toma ciência do problema do seu cliente e, principalmente, já acerta o seu campo de atuação, financeiros, honorários e até onde você atuar. Por que isso é importante? Porque o cliente te liga, você fecha com ele aí da delegacia, acha que vai acompanhar, se virar um processo, aquela diligência, até segunda, quarta instância, se chegar no STF, por exemplo. Então, é muito importante você delimitar o que está sendo contratado, o objeto daquele contrato, e o lado financeiro também. Porque se você não combina isso, você chega na delegacia, faz a diligência, e depois, se você não acordou os honorários, como é que fica essa questão? Então, o primeiro passo é já deixar estabelecido quanto você vai cobrar e o que você vai fazer nessa diligência que está contratada. Uma dica importante, mais uma vez me dirijo aos jovens advogados. Andem sempre com o contrato de prestação de serviços. Por quê? Chegando na delegacia, sempre tem um familiar, um amigo, e é ali que você já formaliza a atuação. O objeto do contrato, o motivo para aquela diligência e também os seus honorários. Então, começando o nosso bate-papo, é a primeira dica que eu dou. E ao longo da nossa conversa, acredito que outras dúvidas surgirão relacionadas até esse mesmo tópico e vamos sanando na medida do possível. Patrícia, doutora Patrícia, Deu um delay aqui. eu pensei, tudo bem aí? Uhum. Você pode fazer algumas das perguntas. A doutora Patrícia tomou o cuidado de compilar alguns questionamentos da Comissão da Jovem Advocacia, né, com relação ao dia a dia nesse tema. Eu gostaria que ela passasse para o doutor Denis essas questões. Então, a comissão do Jovem Advogado, através dos coordenadores, né, no caso, o Dr. Caio Soares, Sabrina Cardoso, Michele Benedicto e eu, além do Dr. Lincoln Rochino também, nós pedimos aos colegas que fizessem as perguntas para que eu pudesse passar na live. E a maioria delas é com relação a chegar na delegacia para saber o andamento, né? Em duas situações, com a procuração, ou se ele te chamou naquela hora, em cima da hora, e tem a pergunta aqui, ó, posso incluí-lo a falar somente em juízo? E outra, se for em caso de prisão em flagrante, eu consigo conversar com esse meu cliente à parte ou orientá-lo a não falar nada até a hora do juízo, da parte judicial? Perfeito, vamos lá. Prisão em flagrante. Prisão em flagrante, o advogado, ele tem que ter em mente o quê? Que ele não vai resolver nenhum tipo de questão processual na delegacia. Prisão em flagrante, o advogado vai tomar ciência dos fatos e tratar a melhor estratégia, seja uma HC, seja audiência de custódias, agora na pandemia uma liberdade provisória, ele vai analisar a questão. Então o advogado ele tem que tomar ciência de forma muito cautelosa, porque muitos colegas chegam na delegacia achando que já vão resolver o problema do cliente, quando não vão. Na delegacia você toma ciência dos fatos, principalmente em uma prisão em flagrante. Sobre falar com o cliente, claro, é uma prerrogativa sua, um direito seu de falar com o cliente. Você não pede para o delegado falar assim, olha, posso falar com o meu cliente? Não, você chega no delegado, educadamente, no escrivão de polícia, que geralmente é quem te atende, e fala, olha, eu quero falar de forma reservada, deixar isso bem claro. Se a pessoa ficar do lado, ali, 1 metro, não fale com seu cliente até você estar de forma reservada com ele. Então, não é favor nenhum da autoridade policial, de quem trabalha na delegacia, deixar o advogado falar com o cliente. É um direito que nós temos, e de forma reservada. Caso isso não ocorra, o que acontece? Muitos colegas também, na minha visão, de forma errada, de forma errônea, fala para o delegado, para o escrivão, para quem quer que seja, vou acionar as prerrogativas. Esqueçam isso, gente. Se vai acionar as prerrogativas, vá e acione. Não tem que falar para ninguém. Tem os canais das prerrogativas, faça valer seu direito. Se foi violado, faça valer.
Não fique batendo boca com polícia, com quem quer que seja, novamente eu reforço. Foi violada uma prerrogativa, analise primeiro, obviamente, se essa prerrogativa foi violada. Não precisa falar, ameaçar ninguém que vai acionar. Vá e acione. E aí as medidas serão tomadas. Esse ponto é importante. Os colegas cometem esse erro. Qualquer coisa, vou acionar prerrogativas, eles conhecem seus direitos, eles conhecem as prerrogativas. Então, as faça valer. Tá? Não basta só conhecer o artigo 7º ali do Estatuto da Ordem, tem que saber exercê-lo de forma consciente, técnica principalmente. E qual foi a outra pergunta? Procuração, se eu não me engano? Isso, a questão da procuração, porque alguns são chamados de última hora, né? E outros já vão com a procuração em mãos. Então, se, por exemplo, você for sem a procuração, qual vai ser a sua primeira coisa que você vai ter que fazer quando chegar lá, obviamente, né? Tá. Procuração em prisão em flagrante. Via de regra, não precisa. Você foi acionado, você chega lá, se apresenta como advogado do detido e começa a atuar. Eu vou voltar no início da nossa conversa, quando eu falei dos contratos. Quando eu chego com as duas vias contratuais, eu já levo também a procuração, com os espaços dos dados pessoais em branco, porque ali você já pega a assinatura do contrato de honorários de quem será o responsável, e quando for falar com o preso, o detido, já pega a assinatura dele ali. Isso é importante. Por quê? É necessário, é imprescindível nesse momento na prisão em flagrante? Não. Mas se futuramente esse caso se tornar sigiloso, você já está resguardado, tem a procuração, então não vai ter problema de acesso aos autos. Tá? E deixando claro, delimitem o objeto do contrato. Se é só para diligência, se é para a diligência, audiência de custódia, se é na instrução criminal, até sentença, até recurso em segundo grau. Isso vai evitar problemas para o advogado, principalmente no Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem. Tá? Porque, o senhor falou que ia fazer, até lá não fez. E aí vai, faz uma representação e responde por bobeira, quando poderia ter evitado ali. Tá. A outra pergunta que foi feita também é sobre acompanhamento do investigado ou da vítima nas declarações. Qual a forma correta disso ser feito? Tá. Antes de qualquer acompanhamento, você tem que saber exatamente como acompanhar. Seja pelo lado do investigado, do averiguado, seja pelo lado da vítima. Por quê? São situações completamente distintas. Então, o advogado que é contratado para atuar no crime, numa diligência policial, ele tem que conhecer os dois lados e, principalmente, o nosso ordenamento jurídico para que não acabe enfiando o cliente numa pior do que ele já está. Para quem está sendo investigado, averiguado, o que você vai fazer? Vamos supor que ele vai acompanhar o inquérito policial. Ele foi contratado já no curso do inquérito policial. Não tem prisão em flagrante, nada. Hoje, a maioria dos inquéritos são eletrônicos. Então, é muito fácil hoje o advogado acompanhar o inquérito policial de forma eletrônica, como são os autos. Hoje é o mesmo esquema. Mas eu não tenho acesso. O que eu faço? Peticiona. Petição juntada, pedindo acesso e junta a procuração. Por isso que é importante a procuração, apesar de não ser imprescindível na prisão em flagrante. Então, o que acontece? Ele acessou os autos, ele vai acompanhar todo o inquérito policial. Mais uma vez, lembra do que eu falei dos contratos do contrato de honorários. Acompanhamento de inquérito, gente, é até o relatório final do delegado de polícia. Não é uma diligência para ficar batendo foto, isso não existe mais. E, contrariamente àqueles que falam que no inquérito a atuação do advogado é limitada, eu discordo plenamente. Não é. O advogado tem um campo enorme para atuar no inquérito policial. Só basta saber. Né? Tem vários mecanismos, e um deles, vou até citar aqui que eu fiz algumas anotações, depois eu sugiro a leitura dele, é o provimento 188 de 2018 da OAB, que fala sobre a investigação defensiva. Então, ali dá uma gama de atuação para o advogado muito ampla e útil e pouco utilizada. Quem tiver interesse, depois acessem lá o Planalto, vejam 188-2018 da OAB.
é sobre a investigação defensiva e o que o advogado pode fazer no inquérito policial. Contratado, tudo certinho, para acompanhar o inquérito policial pelo averiguado. E ele vai prestar um depoimento, vai ter uma oitiva dele. Ele fala? Não fala? Se vai falar, o que vai falar? Como via de regra, quando o meu cliente tem culpa no cartório, não fala nada. Ele comparece a falar, vou exercer meu direito de ficar em silêncio. Por quê? Quem tem que fazer prova contra o seu cliente é quem está investigando, quem está acusando. Você não vai dar de mão beijada. Então, assim, vou exercer meu direito, mas não sei, vou exercer meu direito de ficar em silêncio, acabou. Se o delegado insistir, fala, doutor, a conversa encerrou. E aí cai naquela questão. Hoje nós temos um mecanismo a mais, que é a lei de abuso de autoridade. Quem tenta prosseguir quando já se falou que vai ficar em silêncio, tem toda uma questão técnica aí que deve ser muito bem estudada também. Via de regra, o cliente é realmente culpado? Não fala nada. Vou exercer meu direito de ficar em silêncio, vou falar em juízo. Ponto. Se não é culpado, está sofrendo uma investigação injusta, não tem por que não falar. É aí o momento, fale, vamos falar tudo que for a nosso favor. Então, eu trabalho dessa forma. Quando o meu cliente tem algum grau de culpa na situação, eu analiso e peço para ele ficar em silêncio. Quando não, obviamente, vai falar tudo, podemos pedir diligência, e assim, muitas pessoas confundem também. Vou tomar um pouquinho de água. Os dispositivos para que se peça diligência. Quando temos um cliente investigado, nós fazemos uso do artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da Ordem. Quando não temos o cliente investigado, nós podemos usar, se não me engano, 14 do CPP. Por que isso é importante também falar? Porque a nulidade, ela ocorre no inquérito policial de alguns atos pelo Estatuto da Ordem, mas só pelo indiciado, não pela vítima. Eu sei que é um assunto técnico, mas como nós estamos falando principalmente para pessoas técnicas, jovens advogados, depois eu sugiro que busquem esses dispositivos e se tiverem dúvidas, eu fico à disposição no e-mail que está disponibilizado no site da OAB. E há uma confusão muito grande quando se advoga para o averiguado, para o indiciado, e quando se advoga para a vítima. As pessoas confundem, não, vou deixar isso aqui, lá na frente eu peço isso, peço aquilo. Não rola. Saber separar o joio do trigo. E outra questão que me veio, que eu anotei, então, atentar também a questão do investigado e da vítima. Você me perguntou sobre a questão da vítima, como orientar a vítima. Isso. Correto? Tá. A vítima, ela é vítima até que se prove o contrário. Então, saber não é só chegar na frente da autoridade policial e sair falando. Que às vezes a vítima realmente é vítima, só que existem inúmeros desdobramentos de declarações daquela vítima. Sim. Que eu quero uma vítima de violência doméstica, por exemplo. E eu me coloco pessoalmente. Qualquer tipo de violência doméstica contra a mulher, ela deve sim ser colocada para as autoridades policiais e o agressor deve sim ser punido. Pela letra fria da lei, é isso que nós devemos pregar. Mas nós não sabemos exatamente como que é a vida daquela mulher agredida. Por que eu falo isso? Se a gente chegar lá, não, vamos falar tudo isso, aquilo, bateu e tal. E aí? Depois a vida dessa mulher, como é que fica? Então, tomar cuidado, não estou falando para não falar, tá, gente? Deixando bem claro. Mas antes de falar, sentar com ela e explicar detalhadamente, didaticamente, todos os efeitos que ela vai provavelmente sofrer. Para ela falar, doutora, a senhora não me falou isso, não me falou aquilo. Não estou pregando para a gente falar, olha, não fala isso que você vai sofrer represália. Não é isso. É orientar a cliente e ela vai sim sofrer consequências daquela ida à delegacia e daquela oitiva que ela está falando perante a autoridade policial. Ok? Ficou claro? Para não ter nenhum tipo de, não é, está falando para a vítima não dar
nenhum tipo de informação, não é isso. É orientar a vítima e explicar para ela. E muitas vezes o que nós falamos não é o que a vítima, não é o que o cliente quer ouvir. Mas nós, como profissionais técnicos, temos que ser responsáveis e passar tudo de uma forma bem clara e cristalina para ela. Sim. Com relação à violência doméstica, agora há uma área específica para fazer o boletim de ocorrência eletrônico para quem sofre a violência doméstica. Só que às vezes, até chegar na delegacia, hematomas, cortes, qualquer violência física que ela sofreu, ela não consegue provar. A orientação, se ela entra em contato com você, por exemplo, é fotografar essas agressões e levaria na delegacia, com que tempo, como que você faria esse acompanhamento? Nesse caso, imprescindível a gente fazer provas a nosso favor. Então, fotos, pegar testemunhas, sempre são importantes. Se a pessoa me liga, eu não vou orientar ela a fazer um boletim de ocorrência pela internet. Eu vou marcar com ela e vou até o distrito policial fazer, já pedi exame de corpo de delito, para que dê maior solidez ao que nós vamos alegar futuramente. Muitos advogados, eu vou pedir aqui um parênteses também para citar uma situação que ocorre muito pela inércia do advogado. O cliente recebe uma notificação, liga para o advogado. Doutor, recebi uma notificação aqui para comparecer dia 5 de junho no DP, às 11 horas, para prestar esclarecimento. Manda uma foto para mim. Vai estar exatamente isso escrito. O advogado vai falar, não, tranquilo, é só ir lá ver o que se trata. O cliente vai. Chega lá no dia 5 de junho, às 11 horas, ele fica preso. Por quê? Pensão alimentícia. A polícia não tem efetivo para cumprir mandado e manda notificação, o cliente, sem saber do que se trata, vai até lá e acaba ficando. O que o advogado deve fazer? Primeiro, recebeu uma notificação, você vai falar, olha, você quer que eu acompanhe, saber do que se trata? Quero. Então, você já acerta seus honorários aí. Acertou os honorários. O que se faz? Entra no Banco Nacional de Mandado de Prisão, primeira coisa, pesquise se tem algum mandado de prisão em nome do seu cliente. Se não, se tiver, você fala, olha, você está pedido por isso, por aquilo. E, obviamente, você não vai mandá-lo ir até a delegacia. Se não constar nada, como eu faço, eu acerto com ele 2 diligências, o valor fechado para 2 diligências. A primeira, eu vou até o distrito policial, e aí já pego a procuração dele, porque eu não sei se está sigiloso ou não, tomo ciência dos fatos e, com a ciência de tudo, eu volto, marco com ele, converso, explico para ele e traçamos a melhor estratégia. Se vai falar, se não vai falar, dou ciência para ele do que se trata, para que tracemos a estratégia e aí vamos juntos até o distrito policial e damos andamento na questão. A questão principal aí, o que a gente pode tirar de lição disso daí? Marcar com o escrivão de polícia, principalmente, uma data que seja favorável para o seu cliente. Porque às vezes o escrivão dá a data, seu cliente não está trabalhando, está com outro compromisso. Hoje é muito fácil, os policiais são bem receptivos, eu posso falar por mim, claro que há exceções. Se o cliente não pode ir no dia 5, liga lá, fala, olha, meu cliente pode ir no dia 20 de julho, tudo bem para o senhor? Não, tudo bem, doutor, é até melhor, evita trabalhos burocráticos lá dentro. Então, é importante a atuação do advogado junto à polícia de uma forma cordial e não tem maiores problemas. Você tem que acertar o melhor caminho para o seu cliente. Tá? O que acontece muito? O cliente é intimado X dia, mas só que esse X dia já passou 10. O cliente liga apavorado, olha, recebi a notificação, a intimação, já passaram-se 10 dias, o que eu faço? Vou ser preso? Calma, liga na delegacia, explica o caso, reagenda, data. É muito tranquilo isso hoje. Então, assim, não é bicho de 7 cabeças, mas tem que saber fazer. E como chegar numa delegacia? Muitos colegas até, parece bobo, mas não é. Como eu chego na delegacia? Principalmente, não tem outro jeito. Com OAB na mão, você chega com a sua OAB na mão, porque você é advogado. Entra pela frente, não vão naquele balcãozinho lá de atendimento. Não é ali que o advogado é atendido. O advogado, quando vai acompanhar inquérito, é cartório central, cartórios das delegacias.
não precisa falar com ninguém, eu posso falar? Não. Você chega com a sua ordem na mão, sobe geralmente as escadas no segundo andar e procura o cartório responsável, escrivão, vai acompanhar o inquérito, liga antes à delegacia, fala, olha, quero saber com qual escrivão está o inquérito X. Ah, está com fulano. Liga para ele, fala, doutor, eu quero dar vistas no inquérito se ele não for eletrônico, se você não tiver acesso. Podemos marcar na terça-feira às 3 horas da tarde? Pode, beleza. Por quê? Isso evita, o escrivão se programa, já deixa separadinho para você, e você não perde tempo de chegar até lá, ter, o escrivão está de folga, o escrivão daquele inquérito estar de folga, de férias, por mais bizarro que pareça, é assim que funciona. Sabe? Não tem outro que substitui. Ah, o escrivão está de férias, você fica um mês sem ver o inquérito, se você não tem acesso na eletrônica. Então, também tem essas jogadas que são simples, uma ligada, marca agenda, tudo isso faz parte do dia a dia. Quem não conhece acaba aprendendo aos trancos e barrancos. Tá. Perguntaram também sobre a questão de gravação de depoimentos em formato audiovisual, como funcionaria esse acompanhamento, e a questão de crimes cibernéticos, principalmente essa questão do golpe de WhatsApp, para clonar o WhatsApp, como que faria também esse acompanhamento na delegacia? Normal. Eu recentemente atendi um pessoal, justamente no DHPP, com esse golpe do WhatsApp. Então não tem segredo, é aquilo que eu falei, você chega, toma ciência dos fatos, pega todas as informações possíveis e dá andamento da melhor forma, mediante aquilo que você acordou com o seu cliente. Né? Então vai o inquérito final até o relatório final, vai acompanhar na instrução, vai fazer... Aí, assim, é impossível falar taxativamente porque a gente não sabe até onde vai a atuação daquele profissional que foi contratado. Sobre gravação, eu não entendi muito qual foi a pergunta e o objetivo da gravação. Se pode, se não pode. Não ficou claro Cadê aqui, ó? Obtenção de cópias de gravação de depoimentos em formato audiovisual. Quais são os limites para essa liberação? O advogado ele tem total acesso às provas já produzidas, que fique bem claro isso. Por que eu frisei já produzidas? Porque as que estão em fase de investigação, em fase de produção, o advogado não tem acesso, isso é a lei que fala, não sou eu, e isso o advogado precisa saber. Ele tem acesso irrestrito nas provas que estão produzidas. Aquelas que estão em andamento são sigilosas e o advogado não tem acesso. Então, se tem uma mídia no inquérito policial, acho que foi isso que Isso. você tratou a pergunta, o advogado pode fazer uma cópia. Não tem problema. O que o advogado não pode fazer, gente, e também é bom ressaltar, é dar carga a inquérito policial. Isso não existe. O inquérito policial, ele é sigiloso e não é processo, é procedimento administrativo policial. Então, o advogado que chegar lá, batendo no peito, falando que ele tem direito de dar carga a inquérito policial, que é a lei, eu desafio qualquer um a me mostrar onde está isso. Inquérito policial é procedimento administrativo, não é processo. E ele tem direito de tirar cópias, fotos, fazer o que for, dentro da delegacia. Advogado não dá carga em inquérito policial. Isso não existe, não tem previsão legal em nosso ordenamento jurídico. É importante ressaltar isso daí. Deixa eu ver, fiz umas anotações aqui. Por favor, vão perguntando aí, se tiverem perguntas. Estou olhando Doutor para o lado Denis, aqui, que eu estou com deixa eu fazer uma colocação aqui. Na sua fala, o doutor falou sobre a questão da receptividade dos policiais, né? E aí, me permita, doutora Patrícia, falar aqui em nome das mulheres, mas o que nós percebemos é que as mulheres elas têm uma dificuldade maior, né? Não estou explorando o tema da vulnerabilidade feminina, mas é que as mulheres, principalmente as mulheres jovens advogadas, elas não querem, né, pegar nenhum tipo de caso criminal para não ter acesso à delegacia e tal, e nós sabemos que há um diálogo muito grande, por exemplo, entre o direito de família e o direito penal, né? Então, tem alguma dica que o colega possa dar para nós, mulheres advogadas, e principalmente a jovem advogada mulher? Sim, sem dúvida. Primeiro passo de tudo, não se aventure naquilo que você não conhece. E aí eu nem falo da mulher especificamente. Tanto o advogado quanto a advogada,
Se não tem confiança, não sabe o que está fazendo, não faça. É a primeira regra. Tá? A questão de ter um tratamento diferenciado. Às vezes, nós, homens, advogados, também enfrentamos algumas resistências, apesar de, nos últimos tempos, essa incidência ser menor. Mas a advogada mulher, eu costumo falar para os meus próximos, quando ela sabe atuar no crime, ela é o bicho. Não tem melhor advogado do que uma advogada que saiba trabalhar. Mulher, quando sabe trabalhar no crime, é 20 vezes melhor que o homem. Não tenho problema nenhum de dizer isso. Porém, poucas são as colegas que se propõem a atuar na delegacia principalmente por ter um ambiente hostil ao longo dos anos. Aquele ranço que já vem, não é de hoje, de 20, 30 anos. O que eu aconselho, se é que posso assim dizer, estudem aquilo que você vai fazer. Saiba se impor, não é com austeridade, não é com arrogância, mas se imponha com o seu conhecimento técnico. Porque quem está ali do outro lado, ele já está armado, ele vai já mostrar as armas para você, se você se encolher, ele vai crescer. Outro dia, só um exemplo prático, eu cheguei numa delegacia, 3 horas da manhã, meu cliente foi preso em flagrante, eu quero falar com o meu cliente. O policial lá dentro falou, não, doutor, ele está preso preventivamente, você não pode falar com ele. Eu só falei assim, como é que é, colega? Eu olhei para a cara dele, ele falou assim, só um minutinho que o senhor já fala com ele. Se eu dou uma retraída ali, acabou. Quem se ferra? Eu? Não. Meu contrato já estava assinado, mas meu cliente. Então, saber o que vai fazer na delegacia. Infelizmente, hoje é muito comum nós vermos aí, não é só no crime, postagens aqui e ali, amo penal, amo direito de família, amo direito do trabalho. Tá, você ama, mas você sabe trabalhar nisso daí? Sabe? Seu cliente, você se contrataria? É a primeira pergunta que você tem que fazer. E, infelizmente, a mulher ainda, dentro de uma delegacia de polícia, ela é vista de uma forma não igualitária ao homem. E isso tem que acabar. E só vai acabar com a imposição do conhecimento técnico dentro do distrito policial. Reforçando, hoje está muito mais fácil trabalhar em delegacia do que tempos atrás. Tá? Mas ainda, infelizmente, enfrentamos alguns tipos de problemas. Vou fazer só mais uma observação aqui antes de passarmos para a próxima pergunta. É muito importante o advogado também saber o momento de retroceder dentro do distrito policial. Por que eu digo isso? Às vezes, primeiro, você é contratado para os interesses do seu cliente, correto? Isso tem que ficar claro. E nem sempre os interesses do seu cliente serão conseguidos com a sua atuação, como eu vou dizer, comissiva. Às vezes você tem que ser omissivo em algumas questões. Saber dançar conforme a música dentro do distrito policial. Isso eu digo porque você vai encontrar policiais, vai encontrar profissionais que vão dificultar ao máximo a sua atuação dentro do distrito. Só que você não pode perder de vista que, primeiro, tem o seu cliente ali. Segundo, tem os familiares dos seus clientes lá fora esperando você ser o salvador da pátria. Aconteceu comigo também, inclusive até com um colega da nossa subseção que fez uma parceria comigo para atender o cliente dele, e dentro do distrito eu tive que dar uma recuada para sair com o meu cliente naquele dia. Porque a situação era um tráfico de drogas, se apresentou de uma forma, era ele mais 3, e não, eu quero falar, não vai falar, vamos falar, não sei o quê, não quero segurar o B.O. sozinho, minha orientação é não, vai, vou falar. Falou, e aí nós tivemos que reverter a situação, e saí de lá no mesmo dia com um rapaz, e ele respondeu, fizemos uma transação lá, que foi um dos parágrafos do artigo 33, e ficou tudo bem. Não adianta querer bater de frente em todas as situações, saber dançar conforme a música, mas para isso você tem que conhecer a música. É importante isso. Então, uma dica que eu dou, cuidado em sempre querer, sabe, avançar. Às vezes, o melhor avanço é o retrocesso.
Questão de prerrogativas também, vou dar um exemplo meu. Uma cadeia pública que eu precisava falar com o meu cliente, na verdade pegar a procuração dele, cadeia pública de Carapicuíba, dou até o nome aos bois. Cheguei lá, vira e mexe, eu estou fazendo diligência naquele local, conheço alguns funcionários, e cheguei lá em dia de visita na cadeia pública. Falei para o funcionário que eu conheço, olha, Espírito, eu preciso pegar a assinatura na procuração do meu cliente e tal. Não, doutor, se você entrar aí, você vai virar cadeia, não dá, não sei o quê. Tá, eu falei, mas eu preciso pegar. Ele falou, não, mas não dá. Em uma situação, o advogado que não sabe como conduzir vou acionar a prerrogativa. Só que ele aciona prerrogativas, dá aquele furdúncio, e uma semana depois ele está lá novamente para atender outro cliente e já fica aquele crime. Eu precisava do quê? Da assinatura na minha procuração. Falei, fulano, faz o seguinte, entra lá, pega a assinatura para mim. Não, doutor, demorou. Pegou 5 minutos, eu estava com o documento na mão e era o que eu precisava naquele momento. Então, é saber ser flexível. Claro que eu sabia que eu tinha direito de falar com o meu cliente, independente de qualquer coisa. Mas, assim, teria necessidade de causar uma animosidade naquele momento, sendo que não era de extrema urgência? São essas questões que o advogado tem, e somente a prática vai poder, né, dar a ele elementos para que consiga desenvolver a situação de uma forma tranquila. Excelente. Deixa eu fazer aqui umas considerações, doutora Patrícia, cumprimentar alguns dos nossos colegas aqui. Então, desde o início, já tinha que ter feito isso, acabei passando. Então, doutor Faria Santos, doutor Fábio Correia de Lima, doutor Fernando Antônio, Adilson Rosante, Adriana Mello, doutora Dani Dias, da nossa Comissão de Direito de Família, doutor Luiz Eduardo Castro Rocha, muito boa tarde, obrigada pela audiência, doutora Carmen Vaiano, o Grupo Pro Avaliar, doutora Angélica Jorge, doutora Fernanda Corveto, secretária da nossa Comissão de Direito de Família, muito obrigada. Doutor Carlos Dias, doutora Valéria, que tem uma live daqui a pouco, Comissão da Mulher Advogada, aqui conosco. Doutora Cá Linhares, Sônia Barbosa, Luciana Sachi, doutora Adriana Mello, doutor Lincoln Chino aqui conosco, parabenizando, viu, doutor Denis? Todos parabenizando pelos esclarecimentos. Muito obrigado, eu que agradeço. Doutor Ronaldo Eiras, doutora Rosângela Devec Nabarro, presidente da Comissão da Mulher Advogada, da nossa subseção, doutora Cleide Conceição Barbosa, Dani Teixeira, doutor Luiz aqui na audiência, agradecendo, doutor Martins Gonzalez, nosso vice-presidente da subseção, doutora Karina Carvalhar, a doutora Edneia Dias, doutor Denis, psicoterapia, né? Querida. Fez, inclusive, uma live com o doutor há um tempo atrás, né? Doutor Fernando Zanella de Andrade, presidente da Comissão da Diversidade Sexual. Nós temos aqui também a doutora Kátia Dias, nossa conselheira da seccional pela Lapa. Doutora Kátia Dias, muito obrigada pela sua audiência. E o doutor Fábio Correia de Lima, que é contador, está aqui deixando o contato dele, e todos se elogiando, agradecendo, viu, doutor Denis? Mais uma vez, aí eu sou muito grata pela sua participação. Passo a palavra para a doutora Patrícia Fernandes. Obrigada. A Débora Uli deixou um comentário aqui, já vou direto para dela, porque algumas perguntas se repetiram, né? Comente sobre o direito do advogado a acompanhar o reconhecimento realizado na delegacia. O reconhecimento feito na delegacia, ele pode ser feito de várias formas. Acredito que ela esteja se referindo ao presencial. Que o cliente foi preso em flagrante e a vítima chega na delegacia para reconhecer. Voltamos na questão que eu falei no início. Na delegacia, o advogado ele tem que fazer o quê? Tomar conhecimento dos fatos e preservar os direitos fundamentais do seu cliente. Que direitos são esses? Negócio de ser tratado como animal, violência, esse tipo de coisa. Que hoje está muito escasso, vamos falar a verdade. Acontece ainda em pouquíssimas situações. Mas na delegacia a gente não tem como impedir os atos do delegado de polícia, porque ele é a autoridade máxima ali dentro. Nós estamos ali para resguardar os direitos fundamentais dos nossos clientes, a princípio. Sobre o reconhecimento, não tem o que a gente fazer.
o cliente está preso e chegou uma vítima lá, ela vai olhar e vai ser depois levado em consideração ou não. Em juízo é uma outra questão. Então, não sei até que ponto eu consegui esclarecer aí para nossa colega, mas o direito do advogado acompanhar a vítima, por exemplo, ele pode solicitar. Quem vai decidir se ele acompanha ou não é o delegado. Né? Ele vai solicitar. Eu quero acompanhar o reconhecimento da vítima. O delegado defere ou não o pedido. E aí, depois, deferindo, beleza, acompanha, tomou conhecimento daquele fato, daquele ato e trabalha em cima disso. Não autorizou, também trabalha em cima disso. Depois busque alguma coisa que seja favorável ao seu cliente pela sua não participação naquele reconhecimento. Se vai pegar ou não, gente, não temos como saber, mas a nossa obrigação é fazer de tudo para o nosso cliente. É igual pedido. A gente pode pedir o que a gente quiser em qualquer peça. Se o juiz vai conceder ou não, é uma outra história. Mas nós temos que saber o que vamos ou não fazer. Ok. Também tem outra perguntinha aqui, deixa eu achar. Com relação à declaração, a pessoa chegou lá, a vítima fez a declaração dela, tudo bem. A outra parte resolveu falar o que aconteceu por medo, sei lá, de apenarem com algo mais gravoso. E aí, quando ele faz uma nova declaração, ele contradiz tudo e resolve ficar em silêncio. Aí a pergunta que eu também não entendi, mas aí... Deixa eu ver se eu acho também aqui. fiquei Ficou panguando. confuso. Não, mas eu acho que é na questão de declaração contraditória. A pessoa disse uma coisa e depois falou que o crime não aconteceu daquela forma. Entendeu? Quais seriam as consequências? Vou relatar mais um caso que eu vivenciei. Um cliente meu, taxista, pegou um rapaz e no trajeto aqui e ali começou a parar nos lugares para comprar bebida, parou num determinado posto e o cliente desceu, falou, vou comprar bebidas. Meu cliente ficou no carro. O passageiro já estava muito louco de bebida, falou para a funcionária do posto, estou sendo sequestrado, chame a polícia. E agachou na loja de conveniência. Ela bateu o telefone, em 1 minuto chegaram viaturas, pegaram meu cliente, arrancaram ele para fora do carro. E você é sequestrador? Não. Bom, colocaram os dois na viatura, levaram para a delegacia. Botaram meu cliente no forró e tá lá. Não sei o que fala, você é sequestrador, não sei o que lá. E a vítima, num determinado momento, começou a se contradizer, falou que era mentira. Na mesma hora foi preso em flagrante por denunciação caluniosa. Meu cliente foi solto, o processo civil correu, conseguimos êxito e ele está sendo processado por denunciação caluniosa. Não sei se foi isso dentro da questão, mas são situações que ocorrem. E toda prova produzida em sede policial, para que ela tenha validade, para que seja sólida, ela tem que ser reproduzida em juízo. Então, se o cliente, a vítima, quem quer que seja, falar uma coisa no inquérito policial e falar outra em juízo, desde que não seja testemunha, assim, ela mentiu no inquérito policial e mentiu em juízo, descoberto essa mentira, ela vai ser processada por falso testemunho. Mas a vítima, se ela mentir em inquérito policial e não for descoberto, e mentir também em juízo, ela não pode ser processada por falso testemunho porque ela não é testemunha, ela é vítima. E obviamente que se ela for descoberta essa mentira, vai ser benéfico ao seu cliente. Não sei se foi essa questão que colocaram aí Ficou um pouco vaga, mandaram no inbox, fiquei perdida. Aí tentei falar mais ou menos o que eu entendi. Não tem problema. Deixa eu fazer uma pergunta, doutora Patrícia. Naquelas situações, doutor Denis, em que o seu cliente ele foi ouvido já, mas a parte contrária, vamos colocar assim, aquela pessoa que ele está acompanhando o inquérito contra uma segunda pessoa, e aquela pessoa vai ser ouvida. E aí ele quer que você acompanhe esse interrogatório, deposite lá as questões,
e tal. Como que deve ser esse procedimento? Porque nem sempre você está pela vítima, né? Às vezes, aliás, você está por quem errou, pelo réu, pelo averiguado, enfim, o réu não, porque aí seria uma fase processual, mas na fase inquisitorial, nem sempre você está pelo averiguado, né? Ou pelo investigado, mas da forma como eu disse, se você quer ter acesso ao depoimento, às declarações de uma segunda pessoa, dessa pessoa, não sei se eu consegui fazer direito à pergunta. Qual é o procedimento? Como interessado? Sim, como interessado. Se o inquérito não estiver sigiloso, você pode acessar normalmente, não tem problema. E aí, mais uma vez, eu ressalto, vai do delegado autorizar ou não a sua vista. Não estando de forma sigilosa, não tem por que negar a vista. Entendi. O delegado precisa autorizar você a participar daquela ouvida dele ali, né, para que você... Não sei se eu entendi a pergunta. Você diz que a pessoa, um terceiro interessado, um advogado, de quem seria esse advogado? Veja bem, deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu faço uma representação para que seja apurado um determinado crime. E aí, com essa representação feita, existe lá a abertura do inquérito policial, e você está ali pedindo para que seja apurado toda aquela situação. A pessoa vai ser ouvida, vai acompanhar do advogado dele ou dela, e você quer estar ali, você quer apresentar os quesitos, as perguntas que você quer que sejam feitas, e você quer permanecer naquele local. Eu quero saber qual é o procedimento. Se o delegado concorda, se não concorda, como que vai ser? Agora ficou claro no exemplo que você colocou. No meu entendimento, não. Porque o artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da Ordem é bem claro. Você pode acompanhar o seu cliente, estou aqui lendo, investigado durante a apuração de infrações, de provas diretas, indiretas, fazer requerimentos, pedir produção de prova. Como esta pessoa que você colocou não é seu cliente, eu entendo que não existe esse direito de acompanhamento de uma terceira pessoa. E aí por falta de previsão legal. Então, mas apresentar as perguntas, tudo bem, não, você pode... Não, também não. Não, porque o próprio inciso fala que você tem esse direito quando é o seu cliente. A lei não fala de apresentar quesitos pelo Estatuto da Ordem, tá? Porém, deixa eu abrir aqui o artigo 14. Também não dá esse direito. Olha o que o artigo 14 fala. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Não fala de um terceiro interessado. Tanto o Estatuto da Ordem, no seu inciso 21 do artigo 7º, quanto o artigo 14 do CPP estabelecem essas atuações do advogado, vamos dizer assim. Entendi. Então, se você fez o pedido lá de abertura, apresentou lá a representação, você tem que aguardar que o próprio delegado formule os quesitos que ele achar conveniente, enfim, você tem que acreditar que ele vai fazer o trabalho como tem que ser feito. Sim, é o que a lei determina. Entendi. Apesar de qualquer do povo, quando não... Perdão, tem um delay aqui. Pode falar. Apesar de qualquer pessoa do povo poder noticiar, fazer a representação em crimes que caibam ação penal pública incondicionada, o acompanhamento desse inquérito, mesmo por ela iniciada, ele é limitado. Senão, viraria aí, do meu ponto de vista, um oba-oba generalizado, vamos dizer assim. Sim. Doutor Denis, no início da live, o doutor colocou algumas, até acompanhei aqui no chat, fiz uma anotação, algumas orientações, né, com o provimento, com o artigo, com algumas lembranças. Eu gostaria de saber se existe aí algum canal, se nós podemos mandar para o seu... O doutor até colocou que poderia ser chamado lá por e-mail, no e-mail do site, né, do site, na nossa página da OAB Lapa, né, e gostaria também de saber se a doutora Patrícia tem mais alguma pergunta para colocar, porque o nosso tempo, infelizmente, acabou, né, infelizmente, porque tem papo aqui, dava para a gente ficar conversando aqui mais um bom tempo. Posso só mais uma colocação rapidinho? Claro. Sobre o provimento 188 da OAB,
Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá, já apagou tudo para mim aqui. Uma das coisas que eu... Perdemos, doutor Denis? Perdemos? Perdemos. Vamos ver se ele consegue entrar novamente. Mas aí, doutora Patrícia, eu já vou passar para ti para fazer as suas considerações finais, porque se ele não retornar, infelizmente nosso tempo acabou, né? Pode fazer as suas considerações finais. Sem problemas. Na verdade, eu quero deixar o convite para quem estiver assistindo para seguir a página aqui da OAB da Lapa e da Comissão da Jovem Advocacia, porque lá nós interagimos com vocês. Então, se tem alguma dúvida prática ou não sabe o que fazer em determinada situação, nós geralmente enviamos essas dúvidas para as pessoas das comissões correspondentes, né? Outro convite também é para a Jovem Advocacia, dia 5 de junho nós faremos uma reunião pelo Zoom, às 19 horas, deixamos lá o link e a senha de acesso, então sintam-se todos convidados a participar, porque será uma reunião aberta. Excelente. Então, recuperamos o doutor Denis, vamos passar para ele, para fazer as considerações dele. Eu vou voltar na parte que eu caí rapidinho, pode ser? Claro. Temos tempo? Sim, claro, claro. Meio minuto. Sobre o provimento 188 da OAB, eu utilizo quando o meu cliente vai ser ouvido em declarações, o que eu faço? Eu mesmo tomo as declarações no formato policial dele e deixo bem claro, declarações colhidas de acordo com o provimento 188 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí eu coloco exatamente o que eu quero que o meu cliente fale na delegacia. E assino juntamente com ele, porque tem força esse documento. Tá? E aí eu já levo o impresso e assinado, entrego na mão do meu escrivão, junto com o meu cliente. O que acontece em 99% das vezes? O escrivão, e aí você já vai no dia a dia conversando com ele, criando um laço ali um laço profissional daquele caso, ele pega aquelas suas declarações, como o seu cliente está sendo ouvido justamente em declarações, ele copia integralmente aquelas declarações e junto seu cliente só assina. E muitas vezes alguns escrivães nem ouvem o cliente, já pega aquele documento e junta no inquérito. Então você já diminui aí um estresse do seu Sim. cliente em 100%. Sim. Tá? E fazendo as considerações finais agora pelo tempo, né? Eu agradeço imensamente o convite, a confiança em mim depositada. Espero ter colaborado, ainda que de forma superficial, rápida, pelo tempo, no assunto que nós abordamos, pois teriam aí 3 horas para falar, pelo menos, dessa questão. Claro. Vou deixar o meu e-mail, deniscaramigo@gmail.com, para quem tiver algum tipo de questionamento, considerações, dúvidas, e convidar também aqueles jovens advogados que tiverem interesse, tiverem algum tipo de dificuldade no direito penal e processo penal, acessarem o tópico de tutoria no site da OAB Lapa, onde eu sou um dos tutores de direito penal e direito processual penal, para que juntos aí consigamos caminhar de uma forma sólida, técnica e correta no dia a dia criminal. E mais uma vez me coloco à disposição, agradecendo toda a diretoria, doutora Adriana, na pessoa de Vossa Excelência, doutora Patrícia, muito obrigado também pelo convite e permaneço à disposição. Doutora Patrícia, quer fazer mais alguma consideração? Não, estou contente. Infelizmente o período já acabou, né? Dá para fazer umas 2, 3 lives já com o assunto que o pessoal mandou. Mas espero vê-los em breve. E, pessoal, a tutoria é maravilhosa. Se vocês tiverem dúvida, realmente contatem o Dr. Denis, ele é super acessível. Não estou falando só porque estou em live. E tirem suas dúvidas. Certo. Muito importante. Eu quero agradecer à doutora Patrícia pela condução da live, ao doutor Denis, né? Fico muito feliz com ele ter atendido nosso convite. Esse é um tema que muita gente tem dúvida, né? Eu vi aí o pessoal participando, quem entrou ficou. Quando nós te perdemos, Denis, todo mundo ficou preocupado, volta, Denis, né? E esse é um tema curtinho, assim, curtinho, é um dos pequenos problemas, né, que nós temos para tirar dúvidas aí na área do direito penal. Mas, como ele disse, muito importante, se fizer errado,
dar problema lá na frente. Então, eu fiquei muito contente com essa sua fala reiterada, que tem sido isso, né, a fala de todos que têm apresentado os temas aí em live. Estude, né? Procure saber, nós temos várias páginas, as páginas dos helps oficiais, help advogada, help jovem advocacia, agora o programa de tutoria, as páginas estão aí lotadas de informações, todas essas lives estão gravadas no Facebook da Lapa, isso é importante, você pode ouvir em casa, depois coloca o áudio lá, quando você faz alguma coisa, mulher advogado, jovem advogado, e nós estamos com esse propósito para ajudar, né? Vamos trazer o doutor Denis de novo, se ele tiver agenda, se ele puder vir. Será um prazer. Se Deus quiser, para tratar outros temas. Pedimos que você deixe nessa própria live aí a sua sugestão no chat, para que a gente tenha um rumo, né, para dar, porque é muita coisa para ser falada. E é importante ouvir de quem sabe, tem conteúdo para apresentar, né? A gente vê muita live por aí, mas graças a Deus a gente tem tomado muito cuidado com isso. Quero agradecer ao doutor Luiz Rogério pela condução aqui do nosso trabalho. Sou Luiz Rogério Barros, é o nosso presidente da subseção, tem nos ajudado demais com essas lives. Doutor Martins, doutor Manuel Martins Gonzalez, vice-presidente, também está nessa live nos prestigiando, participando. Doutora Kátia Dias, nossa conselheira, não é? Muito bom a sua audiência aí. Quero agradecer também ao doutor Wagner Dias, que não estava aqui, mas está participando sempre. Doutora Cristina Toninato, nossa diretora, tesoureira, todos os presidentes de subseção que participaram. E quero deixar um convite para que hoje à noite, daqui a pouco, né, nós possamos juntos debater sobre os rumos da educação. Já tratamos sobre esse tema, né, educação privada, e hoje vamos tratar sobre a educação pública e privada, que vai acontecer, né? Nós já tivemos algumas informações do governador hoje, e aí o que vai acontecer, quando volta, como fica, se vai ser plataforma digital, se vai ser mista. Então, quero convidar vocês hoje às 19h30, aqui na página da OAB Lapa, OAB SP Lapa. Participe conosco, e muito obrigada pela audiência. Doutor Denis, doutora Patrícia, que Deus abençoe grandemente vocês. Viu? Muito obrigada e boa tarde. Tchau. Um abraço a todos. Tchau.